Estamos de volta com o Jornal Gerais e agora vamos falar dos cuidados com a alimentação. Momento de entrevista no Jornal Gerais. Nós vamos conversar com a consultora alimentar, professora da FUNORTE e mestre em Ciência e Tecnologia de Alimentos, professora Priscila Maria Carvalho Oliveira. Bom, quando se trata aí do tema contaminação de alimentos, o telespectador geralmente associa a contaminação dos alimentos à presença de micro-organismos que possam causar danos à saúde. Existem outros tipos de contaminação em alimentos, professora? Sim. Além da contaminação biológica, que é causada pela presença de vírus, bactérias, fungos em alimentos, nós temos mais dois tipos de contaminação, que seria a contaminação física, que é a presença de objetos estranhos em alimento, como a presença de madeira, caco de vidro, pelos de animais. Recentemente na mídia, ela vem divulgou, por exemplo, a presença de pelos de animais em extrato de tomate. Nós temos também a contaminação química, que é a presença de compostos químicos em alimentos, como metais pesados, comumente encontrados em peixe, agrotóxicos em frutas e hortaliças e resíduos de antibióticos em alguns alimentos, como, por exemplo, no leite. O consumo desse leite com resíduo de antibiótico, ele pode causar, por exemplo, no indivíduo, reações alérgicas, principalmente a penicilina, pode induzir urticária, dermatites e problemas respiratórios. A presença de micro-organismos em alimentos já se configura risco ao consumidor? Não. Nós temos duas situações. Todo alimento, nós vamos ter um limite de tolerância que é dado pela legislação, ou seja, todo alimento pode conter uma certa quantidade de micro-organismos que não irá configurar risco ao consumidor. Uma outra questão é a interação do micro-organismo com o alimento, porque nós temos 3 tipos de interação. Aqueles micro-organismos que são benéficos e utilizados na tecnologia de alimentos para a fabricação de produtos. Vai entrar aí, por exemplo, o queijo, iogurte, cerveja, pão, vinho. Nós temos aqueles micro-organismos que agem deteriorando o alimento. Esses micro-organismos vão causar alterações organolépticas no produto, alterações sensoriais, na cor, sabor, aroma. Então, essas características elas serão alteradas. E o consumidor geralmente associa um alimento contaminado com micro-organismos patogênicos que causam doença a estes alimentos estragados. O alimento estragado, ele tem uma chance bem menor de causar doença quando comparado com aquele alimento que aparentemente está apto para consumo. Então, aquele alimento íntegro que não apresenta alterações, o risco de estar veiculando micro-organismos patogênicos, ou seja, micro-organismos que causam doença, é muito maior. Ou seja, a gente tem essa impressão de quando vê um alimento estragado, a gente acredita que vai causar um dano muito maior, mas não, O alimento que está em perfeitas condições, aparentemente, visualmente, pode causar muito mais. O risco é muito maior em alimentos que você não tem alterações nas características organolépticas. Por isso, uma atenção redobrada na hora de consumir alimentos. E qual que é o panorama da alimentação de rua no Brasil? E como que é possível se alimentar fora de casa sem pôr risco à saúde? A Organização Mundial de Saúde, ela considera o risco da comercialização, do comércio ambulante de rua e do consumo deste alimento em rua. Entretanto, no Brasil é complicado, porque o comércio ambulante de rua, existe aí uma questão cultural e uma questão social. Em países desenvolvidos e subdesenvolvidos, o aumento do comércio ambulante, ele anda junto com o aumento do desemprego. Então, geralmente, pessoas que perdem o emprego, eles tendem a realizar esse comércio de rua, muitas vezes sem a capacitação necessária. Recomenda-se, então, ao consumidor que ele faça observação visual dos locais onde ele irá, então, adquirir esse alimento. Então, observação visual do ambiente de manipulação e, principalmente, da higiene do manipulador, para se minimizar o risco de transmissão de DTAs, que são as doenças transmitidas por alimentos. E hoje à noite tem o programa Proseando nas Gerais, com a apresentação de Denis Delano e um convidado mais que especial. Olá, galera ligada no Proseando nas Gerais, dá só uma sacada. Quem é meu convidado especial dessa quinta-feira aqui no Proseando nas Gerais? Jornalista, gerente de jornalismo da InterTV Grande Minas, Cássio Xavier.
Vamos estar aqui batendo um papo com o Denis aí, contando um pouquinho das histórias. Tá interessante, conversei mais que... Tá louco, falei demais. História tem aos montes e você não vai perder. Quinta-feira, 10h30 da noite, aqui no Canal 2, a sua TV Gerais. Daqui a pouco, a Polícia Civil prende foragido da Justiça em Montes Claros.